Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe nesse dia. Como é que você está? Tudo bem contigo? A gente está aqui de volta, né, para dar início a uma nova série de mensagens devocionais, né? Aí, videozinhos curtos, diários, de maneira que você se alimente, de maneira que você medite, sabe? Esses vídeos aqui para ativar o teu espírito, o teu homem interior, o teu homem espiritual, de maneira que você possa meditar um pouquinho, separar um tempinho do teu dia, né? A intenção desses vídeos aqui é te ajudar mesmo a meditar um pouquinho na palavra de Deus diariamente, tá bom? E a gente acabou de falar, né, de um tema e agora a gente está dando início a esse novo tema aqui, ó. É melhor confiar em Deus. Esse tema aqui foi um tema que Deus me inspirou. Eu até ministrei recentemente essa mensagem, né? E aí resolvi colocar essa mensagem em pequenos vídeos de 5 minutos, para a gente explorar um pouquinho mais ela, né? Ver aquilo que Deus tem para falar conosco. Tá bom, queridos? Porque essa frase aqui é uma frase interessante, é melhor confiar em Deus. Eu e você, de repente aí você é cristão, mas de repente até que você não seja, você já ouviu isso. É melhor confiar em Deus. Na verdade, é uma frase que de cara a gente concorda, não tem nada que a gente venha falar para desabonar uma frase como essa. Quem não quer confiar em Deus? Na verdade, quem vai dizer que não é bom confiar em Deus? Principalmente nós, somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus. Eu perguntar aqui, você que está me ouvindo aí, 100% das pessoas vão concordar, realmente é melhor confiar em Deus. Mas a questão não é eu concordar com essa frase. A questão é eu garantir que no meu dia a dia eu vivo dessa maneira, confiando em Deus. Porque quando a gente vai para a prática do nosso dia a dia, não é bem assim. Quando a gente vai olhar, se a gente for olhar com cuidado para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que a gente enfrenta, a maneira que a gente vive, os problemas que a gente diariamente tem que resolver, a gente de repente vai ter uma surpresa se a gente for avaliar mediante tudo que vai ser falado aqui nessa série e chegar à conclusão que a gente tem confiado muito pouco em Deus. Que na verdade, quando as coisas que fogem ao nosso controle, né, ou coisas que na verdade não é nem coisas que fogem ao nosso controle, mas coisas que não estão programadas, né? Elas aparecem, a nossa humanidade, ela apresenta logo uma solução. O nosso cérebro, ele é programado para isso. Ao longo da nossa vida, a gente vai passando por situações, a gente vai enfrentando coisas que, na verdade, o nosso cérebro vai identificando, né? E aí vai aprendendo a lidar. E esse aprendizado, ele fica armazenado. Então, amanhã ou depois, quando essa situação aparece novamente, não é verdade? O que acontece? O nosso cérebro apresenta logo uma solução, porque é uma situação que é parecida com a que a gente enfrentou no passado, então o nosso cérebro ele vai querer trazer logo uma solução racional, uma solução lógica, né? E a gente acaba vivendo grande parte da nossa vida dando respostas automáticas para aquilo que a gente enfrenta. A gente acaba confiando muito em nós, confiando muito na humanidade. Na verdade, o nosso cérebro ele tem esse sistema para economizar energia, né? Porque se a gente fosse ter que raciocinar, já pensou? Se toda vez que você fosse escovar o dente, por exemplo, você tivesse que pensar direitinho, um negócio que você faz já sem pensar, porque já se tornou um hábito, mas no começo não era assim. No começo você tinha que pensar, olhar, cada movimento era calculado. Isso te cansava, né? Isso te deixava cansado, gastava muita energia. Então o cérebro ele vai armazenando essas informações para a gente poder acumular energia, ou guardar a energia, né? E não gastar energia de maneira desnecessária. Mas aí é que está o problema, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai entrando nessa questão da gente resolver, da gente fazer, isso eu já sei, aquilo outro eu já sei, e quando a gente vê, a gente está confiando muito em nós mesmos e confiando pouco em Deus. Amém, queridos? É sobre isso que a gente vai conversar. Então, para fechar já no finalzinho desse vídeo, quero deixar um versículo aqui, né? Para você já meditar nele, que diz o seguinte, tá lá eu vou ler mais alguns versículos desse texto, mas eu quero começar com o versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só.
A Bíblia é bem clara em dizer a respeito disso, né? Então a gente tem que tomar cuidado se a gente está vivendo a jornada do nosso dia a dia confiando muito em nós, confiando muito nas pessoas e confiando pouco em Deus. Eu e você precisamos fazer essa avaliação. Tá bom, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade partindo daqui, né? Falar um pouquinho sobre esse versículo aqui. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.